Quero dar as boas-vindas a todos vocês que disseram sim para o nosso encontro hoje. Em especial, quero agradecer a Aline. Muito obrigada, Aline, pela presença, viu? Tem mais uma visitante, eu não conheço. Jéssica, seja bem-vinda, viu, Jéssica? A nossa família, nós somos a Reviver. Nós estamos aqui uma vez por mês, nós fazemos um encontro de mulheres, um encontro na igreja e o outro mês a gente chama de, quem lembra? Amigas à mesa. Nós entendemos que a mesa é lugar de cura, então nós vamos na casa de alguma mulher que se prontifica o seu lar. E ali ela convida as amigas e ali a gente participa da palavra, da comunhão gostosa, que é a mesa, né? E hoje o Pai preparou uma mesa para você nessa tarde. Eu quero compartilhar, quero ser bem breve, porque o que a gente viu aqui na encenação tem tudo a ver com o que eu vou ministrar ao seu coração hoje. E o tema eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: você muda, tudo muda. Agora com mais convicção, né, gente? Você muda, tudo muda. Amém? Há uma inquietação no nosso coração, principalmente da mulher, de fazer algo diferente. Seja mudar a cor dos cabelos, seja vestir de uma forma diferente. Eu lembro das minhas meninas que amavam vestir vestido. Aí hoje elas me viram e falam: mãe, não é mais meu estilo. Então assim, a gente passa por muitas transformações, de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Nós somos rodeadas de transformações e essas transformações são necessárias na nossa vida. Porque o nosso Pai, que nos ama, Ele requer de nós algumas transformações. E as transformações não param, né? Não sei se você é como eu, gosto de mudar o lugar de sofá, a mesa de lugar, às vezes o armário, e a gente acaba se machucando, se queimando, a gente fica cheio das marcas, né? Mas essas marcas são saudáveis. Quando nós nos posicionamos na transformação, a gente vai olhar para a marca, mas vai saber que algo dessa marca produziu mudança também, não só em mim, mas naquele que está ao meu redor. Só que acontece que com o pecado, como a gente viu aqui, vários rótulos são colocados na nossa vida. Rótulos que a gente procura e outros que a gente nem procura. Rótulos que paralisam a gente nesse processo de transformação. Porque quando você recebe Jesus como seu Salvador, a sua transformação é até a volta dele. Não tem fim. Tem uma frase que eu carrego da minha avó, que ela fala que o dia que você parar de se transformar, o dia que você parar de sonhar, você deixou de viver. Mas o pecado, como eu falei, nos manchou. E em nós houve algo que nos trouxe um certo controle, que é onde a gente não permite que as transformações aconteçam. Tanto o controle quanto a manipulação. Nós queremos dar um jeitinho. Abraão precisou transformar até o seu nome. Porque o nome dele carregava um significado grande. Pai de muitas nações.
Então ele recebeu um milagre através da primeira transformação da sua vida, que foi no seu nome. E essa transformação requereu de Abraão uma perseverança, uma fé diária, contínua. Porque, com certeza, você carregar um nome e não viver o que carrega é difícil. Como eu serei um pai de muitos se eu não tenho nenhum? Deus está gerando uma transformação na sua vida que hoje você não entende. Abraão não entendeu naquela época, mas no final da história ele entendeu e se tornou tudo o que o Senhor esperava dele. Porque não diz respeito ao fazer. A transformação não diz respeito em fazer, mas em eu ser. Em eu viver o que Deus me chamou para viver. Quando Deus chamou Abraão, ele saiu da sua terra. E essa transformação vai exigir obediência, mesmo sem entender. Era um homem bem-sucedido, rico, tinha família, tinha tudo. Mas para que houvesse uma transformação na sua vida, ele teve que abrir mão. E às vezes a transformação vai requerer de nós abrir mão de coisas. E no momento a gente às vezes não vai entender, mas lá no final da nossa história, nós vamos entender. Além de Abraão, a Bíblia cita outro processo de pessoas que tiveram o nome transformado, que é a sua esposa, Sarai. Pedro, Simão, né? Foi chamado de Pedro. E tantos outros. Mas eu sei que Deus não quer transformar o seu nome. Deus não vai mudar o seu nome. O nosso nome para Ele é de filhos. Filhos amados. O que Ele requer de nós é a nossa transformação do nosso ser. De vivermos como filhos. E hoje Jesus quer nos quebrantar, sim. Os nossos corações para a gente abandonar de vez todo o controle. Todo o controle e sermos agentes de transformação do reino. Porque nós carregamos como mulheres algo único, uma essência única. Nós recebemos uma capacidade que o homem, com todo respeito, Valmir, não recebeu, que é a capacidade de gerarmos. Gerarmos e nutrirmos, não só um serzinho na nossa barriga, mas gerarmos e nutrirmos ambientes. Gerarmos e nutrirmos pessoas, gerarmos e nutrirmos relacionamentos. E a pergunta que eu faço a você hoje, o que você tem gerado? Nos ambientes em que Deus tem te colocado, nos relacionamentos que Deus tem te conectado, em circunstâncias que eu não estarei lá, mas você está. O que você tem produzido, gerado ali? Você tem gerado paz ou tem gerado guerra? Tem gerado amor ou tem gerado ódio? Tem gerado reclamação ou tem gerado gratidão? Você tem gerado destruição ou tem gerado crescimento onde você está?
O que acontece quando você chega em um ambiente? Se nós somos capacitados desse gerar, desse nutrir, então nós temos que mudar o ambiente, nós temos que mudar a atmosfera. E para eu continuar gerando, eu preciso fazer mudanças diárias na minha vida. Diárias. Porque a maior mudança, por isso que o tema hoje é você muda, tudo muda, porque é você primeiro. Essa semana, com a minha filha vindo de São Paulo, a gente conversou muito, né? Depois que a gente tira um filho do ninho, a gente, meu Deus, agora eu preciso falar tudo. Eu tenho que preparar. Ela já saiu, já voou. E a gente conversou muito sobre relacionamento conjugal, sobre casamento. Ela fez 18 anos. E eu me vejo quando eu tinha 18 anos. Coisas que eu queria ter ouvido da minha mãe e que eu acabei ouvindo de outros ambientes que geraram coisas ruins no meu coração. E eu falei, eu quero gerar no coração da minha filha o desejo de casar, de formar uma família, de ter filhos. Esse é o meu papel. E nós rimos muito, contei minha história de relacionamento com o pai. E ela falou, mãe, eu sei que esse momento vai chegar. E aí ela me mostrou, olha aqui, mãe, a minha pasta do Pinterest. A minha pasta do Pinterest, tá bom. Antes o meu era um álbum, né, de plástico cheio de coisas. Dela é uma pasta do Pinterest. Olha aqui, mãe, o vestido de noiva que eu quero vestir. A decoração e as flores que eu quero. O estilo do bolo que eu quero. Nós geramos vida. E hoje a sociedade carece disso, de mulheres que geram, que nutrem sonhos que o mundo está moldando em outros padrões, e padrões destrutivos, onde a família nunca será prioridade. Nós temos esse poder de mudar a partir do nosso maior ministério, que é o nosso lar, a nossa família. É você se posicionar e dizer, na minha casa não. Na minha casa não. Nós precisamos nos posicionar nesse ambiente de geração. Porque às vezes, quando nós não nos posicionamos, esses rótulos, como nós vimos agora, vão sufocar a nossa capacidade de gerar. Esses rótulos são totalmente contrários ao que o Pai diz a seu respeito. E acabamos, quando esses rótulos nos sufocam, nós acabamos liberando sobre os outros essas mesmas palavras que nós recebemos. Às vezes você nem se reconhece mais no espelho. De tão distante que nós estamos de sermos a imagem e semelhança do Pai. Hoje, o Pai te desafia a arrancar esses rótulos. Palavras que você às vezes recebeu quando era pequeno. E que você, como filha, precisa se posicionar e anular no mundo espiritual.
Essa semana, como eu falei, eu conversei muito com minha filha e vieram palavras que eu precisava anular para que não fosse para a geração dela. Para que não fosse como uma herança para ela. Minha mãe casou com meu pai e parou de estudar, e as palavras que ela sempre proferiu para mim foi: você precisa ser independente. Você precisa ser independente. Você não precisa depender do seu marido. O que gera isso no coração de uma mulher? Que a palavra nos diz que nós somos submissas. E submissão é estar sobre a mesma missão. Então, como que eu vou ser uma mulher independente se eu preciso do meu companheiro do lado? Então, eu cresci com essa palavra: você precisa ser independente. Então, eu procurei de todas as formas estudar, fazer de tudo para ter o recurso próprio e dizer: agora eu sou independente. Só que você chega nesse patamar, e aí? Eu vi uma frase essa semana que chamou muita atenção. Deus não, quando nos encontrar no céu, Ele não vai dizer para você: muito bem, Célia, você foi independente, você foi importante. O que Deus vai dizer para Célia, quando encontrar com ela no céu, é: muito bem, serva fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus vai dizer para você e que requer de cada uma de nós não é o quanto a gente foi importante nessa terra, é o quanto nós somos fiéis a Ele. Fiéis à palavra, fiéis na nossa função de mãe, de gerar, na nossa função de mulher, de auxiliar. O que Deus requer de nós é fidelidade. Então, para a gente experimentar essa transformação, Greg Groeschel, e eu quero indicar esse livro para você que tem na nossa livraria, que é a base dessa ministração hoje. O Poder para Mudar. São lições de como você pode dominar os hábitos que mais importam para o seu crescimento, para a sua transformação. E ele diz: você faz o que faz por causa do que pensa de si mesmo. Você faz o que faz por causa do que pensa de si mesmo. Por isso que a transformação é aonde? Na nossa mente. Porque quando eu sei quem eu sou, a minha real identidade como filha, eu não deixarei ninguém me rotular como uma fracassada, como uma mal amada, como uma derrotada. Quando eu sei quem eu sou, a minha mentalidade é transformada. Então tudo depende de tudo que você faz, seja um trabalho, seja um lavar da louça, tudo que você faz é por causa do que você pensa de si mesmo. Sua identidade é a principal razão pela qual você vai tomar as suas decisões. Se você se posiciona como filha, quando você estiver diante de grandes decisões, a primeira pergunta que você vai fazer é o quê? Isso vai honrar o meu pai? O que eu vou fazer hoje vai honrar o meu pai?
Porque o filho quer alegrar o coração do pai. Às vezes a gente perde isso, a noção, quando os filhos já estão grandes, mas eu vejo o Mateus no dia a dia, tudo que ele quer fazer é para estar perto do pai. É para chamar a atenção do pai. E essa deve ser a nossa postura como filhos, diante de qualquer decisão. Para a gente experimentar uma transformação de vida, nós precisamos mudar o que pensamos de nós mesmos. E assim, nós mudaremos o que vamos fazer. Porque o seu ser mudará o seu fazer. O seu ser mudará o seu fazer. Você vai oferecer sempre o melhor. A gente não oferece qualquer coisa para o nosso pai. A gente não dá o que sobrou para o nosso pai, o que sobrou do nosso tempo, o que sobrou da nossa agenda. A gente dá o melhor. Porque o nosso ser vai mudar o nosso fazer. E eu te pergunto hoje, você conhece o seu verdadeiro eu? Quem é você? Aqui na terra eu sou a Marina. Mas para o meu pai, quem eu sou? O que Deus diz sobre você? O seu pai, ele vai dar afirmações a seu respeito, mas o diabo vai te dar acusações. Foi o que vimos aqui. O que ele quer é destruir a sua identidade, o seu eu, o seu real eu com o pai. Mas hoje o pai está aqui para te afirmar quem você é para ele. Você é amada, você é desejada, você é livre, você é preciosa, você é templo do Espírito Santo, você é mais do que vencedora, você é filha. Esse é o seu verdadeiro eu. Quando eu não me posiciono nesse verdadeiro eu, aí os rótulos vão me sufocar. E aí o que vai vir junto? O medo. O medo vem junto, o espírito de medo me paralisa. Toma conta do meu coração, das minhas decisões, das minhas atitudes, do meu falar. Por isso que eu falei, às vezes os rótulos que recebemos, nós produzimos novamente por meio de palavras para outras pessoas. Porque, eu não me sinto amada, você também não vai ser amada. Eu não sou feliz, então você também não vai ser feliz. E aí o medo vai trazer solidão. O medo vai trazer rejeição. O medo vai trazer distanciamento. E isso são sinais para nós que entendemos o verdadeiro eu, acolhermos essas pessoas que estão vivendo nessa fase. Não cabe a nós rotularmos as pessoas, cabe a nós trazermos para perto e proferirmos palavras de vida. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Porque
A vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Mulheres dominadas pelo medo vão liberar palavras de destruição, de morte. E Deus hoje quer fazer uma transformação no seu falar. Eu vivi uma experiência muito linda vendo o tamanho da fé da Esther. No domingo retrasado, no sábado, quando teve o worship, eu falei assim, ela tem uma fé grande demais. Ela fez um monte de doces e trouxe para o worship e chegou em casa frustrada. E a minha oração foi, Senhor, honre a fé da minha filha. Eu me sinto constrangida por tamanha fé. E no domingo ela trouxe os doces, vendeu, não todos. Recebeu algumas ofertas e ainda assim sobraram muitos doces. E eu fiz novamente a declaração para Deus, Senhor, honre a fé da minha filha. Aquele rótulo que talvez o diabo, o inimigo, vem com as matracas dele dizer, Esther, você se frustrou, né, Esther? Você se colocou expectativas demais. É a hora de nós, como geradoras, nos posicionarmos e de proferirmos as palavras de vida. No outro dia, na segunda-feira, ela e a irmã saíram na rua, no condomínio todinho. E quando voltou, gritando de alegria, tinha vendido todos os doces. Então, nós temos que... Deus nos deu a autoridade do nosso falar. E por que a gente tem medo? Por que eu tenho medo de declarar bênçãos sobre a vida do outro? E de viver os milagres? Porque a transformação da mente, a renovação da mente vai vir a partir de milagres. E eu não estou falando milagres enormes, é na simplicidade que a gente vê o extraordinário de Deus. É nessa simplicidade que, a transformação da minha mente vai acontecendo. E é isso que eu quero compartilhar no Romanos 12, que fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu ser transformada, em primeiro lugar, pela palavra de Deus e tudo mudar na minha vida, eu preciso focar no eterno e não no transitório. Eu preciso focar no eterno e não no transitório. Por quê? Não se amoldem aos padrões deste mundo. O que é transitório? Este mundo. Por isso que Deus nos chama a atenção. Não se amolde a isso aqui vai passar. Nós não nascemos para este mundo. Nós pertencemos ao Deus eterno e ansiamos voltarmos para casa. Então nós não podemos transformar algo transitório em algo permanente.
O que tem que girar na nossa mente hoje é: as coisas aqui vão passar. O que Deus tem para mim é muito melhor do que aqui. O nosso desafio é não se deixar ser moldado por este padrão. Essa é a nossa luta diária. Porque o padrão deste mundo vai te distanciar da presença. Vai criar situações para você não estar na celebração. Em casa nós temos um combinado: se você receber um convite de aniversário, na hora da celebração você já sabe o que dizer para o amigo. Agradeça, mas o meu compromisso primeiro é com o Pai. É nós que transformamos e não nos deixamos nos moldar por este mundo. É difícil? É. É impossível? Não. E nesse padrão de se amoldar, eu quero trazer uma analogia da largata. A primeira fase, antes de se tornar uma borboleta, ela é uma largata. Essa é a primeira fase. E ela só tem uma opção. Qual é a opção da largata? Rastejar. Ela não vai conseguir correr nem voar ainda. Então a visão dela ainda é limitada. Se ela está rastejando, ela vai olhar só aqui. Ela não consegue ter a visão 360, porque ela ainda não voa. Mas essa fase da largata é importante. Eu não posso pular essa fase. Ela precisa existir. Só que Deus nos quer na próxima fase. A fase da largata não é o seu destino final. Deus quer que você suba de nível. Deus quer expandir a sua visão. Deus quer te dar um novo posicionamento, um novo nível. Ele quer te dar uma nova mentalidade do céu. O que cabe a nós é não deixarmos o inimigo dominar nenhuma área da nossa vida enquanto estivermos como um lagarto. E essa fase da lagarta é a de obediência. É de entender que o meu Pai sabe que esse não é o melhor momento, não é a melhor porta, não é a hora. Ele só quer de você obediência. Mas se Ele te entregou uma promessa, por mais que você ainda esteja na fase da largata, essa promessa vai se cumprir. Amém? Eu recebi uma palavra há 2 anos atrás que eu precisava preparar o meu passaporte e o meu visto. O que eu fiz na fase da largata? Preparei. Consagrei ao Senhor. Senhor, está aqui. Eu sei que vai chegar. O que Deus espera de mim com isso, eu não sei. A gente não tem uma dimensão. Mas a gente precisa obedecer e estar preparado. Quando o milagre aconteceu com os pescadores, eles tinham lavado as redes. Eles estavam preparados para o milagre daquela noite. A fase da largata, por mais que seja limitada a sua visão, não é o momento de você parar. A largata continua a andar. Mesmo que para você ainda pareça devagar, mas ela continua. Ela continua.
Mas em segundo lugar, nós temos a segunda fase, que para eu ser transformada pela palavra e tudo mudar, eu preciso sofrer transformações radicais. O que acontece na segunda fase? O versículo diz, mas transformai-vos. A segunda fase, para ela antes de se tornar uma borboleta, é a fase da metamorfose. A transformação da forma. Crisálida é o casulo. Depois da fase da largata, eu vou para o casulo. Muda completamente, né? Nessa fase, a largata, ela apresenta só o seu material genético. Ela perde a cabeça. Por isso que eu falei que é uma transformação radical. Tem coisas, irmãos, que você vai sentir na pele. Vai doer. Mas é como a gente se posiciona. Se eu me posicionei e eu estou em obediência, essa dor vai ser passageira. O que não dá é eu continuar vivendo dentro do casulo. Se já chegou a hora de eu ir para o próximo nível. E Deus já está te esperando lá. Mas tem coisas que cabem a nós. Quando Lázaro veio para fora, o que precisou tirar depois? As ataduras. Tem coisas que cabem a nós. Essa ampliação da mente, essa transformação da mente vai vir com arrependimento. Para você sair do casulo, vai precisar de uma metanoia, de um arrependimento profundo. Porque sabemos que mudanças são necessárias. Por mais que sejam radicais, por mais que doam. Hoje eu levei minha filha no aeroporto com o coração dolorido. Mas eu sei que é para o crescimento dela. Tem coisas que vão doer. Mas é tudo o Pai preparando para aquilo que virá sobre a sua vida. A sua transformação muda não só a sua realidade, mas de todos que estão ao seu redor. As suas decisões, as suas escolhas, os seus hábitos. Nós falamos que nós somos templos do Espírito Santo. Então, existem hábitos que não cabem mais como o templo do Espírito Santo. Que às vezes estão te impedindo de sair do casulo. Às vezes chegou a hora de você mudar a sua alimentação, fazer atividade física, se mover. Porque o casulo, ele precisa o quê? Movimento para quebrá-lo. Eu vi uma experiência de alguém que tentou quebrar o casulo. E o que aconteceu? Morreu. Não cabe aos outros. A mudança de hábitos não cabe ao outro, cabe a você. É você decidir, eu quero fazer diferente. Porque isso vai determinar o seu destino. E qual o seu destino? Em terceiro e último lugar, para você ser transformada pela palavra e tudo mudar, busque uma mente gerada no sobrenatural. A terceira fase e última da borboleta, que ela experimenta a renovação da sua mente, é quando o casulo é quebrado. E quando o casulo é quebrado, e agora, ela não rasteja mais, ela voa.
Quando eu me permito ser quebrado, transformado, quando eu renovo a minha mente, eu recebo a mentalidade dos céus e eu não ando mais rastejando, eu vou. Eu vou. Essa é a fase da maturidade. Quando você não está mais limitado, mas você vê as coisas das perspectivas dos olhos do Pai. Não no que é transitório, mas no que é eterno. Por isso que eu falei que a renovação da mente tem a ver com uma vida de milagres, porque é um milagre. Como uma lagarta se transformar numa borboleta? Como eu e você, pecadores que somos, podemos voar? É porque ele acredita muito no nosso potencial. Abraão mudou o seu nome porque Deus acreditava no potencial dele. Gideão, quando estava escondido, debulhando milho, pensando que ninguém ia olhar para ele, Deus foi lá. É você, Gideão, que vai derrotar. Você que é o forte guerreiro. São os improváveis. Nós todos somos. Mas nós somos alcançados por esse amor. Mesmo improváveis, Ele continua contando com cada uma de nós. Porque Filipenses 3:20 vai dizer, por que Ele conta conosco? Que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós somos transformados porque a nossa cidadania é do céu. É uma cidadania permanente. E o que isso significa? Que nós não somos seres carnais, tentando ter experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo temporariamente aqui nessa terra. Então, quando vier uma dificuldade sobre a sua vida, você tem que se posicionar como cidadão do céu. Quando um muro ou uma porta fechar com você, um obstáculo vier, você tem que se posicionar como cidadão do céu. E olhar para aquilo que é simples com um olhar sobrenatural. Nós estamos aqui em algo que quem veio aqui quando a gente consagrou esse lugar e olhar hoje, a gente fala, meu Deus, tudo destruído. Mas é porque nós olhamos para este lugar com os olhos espirituais. E hoje desfrutamos disso. Nós estamos de passagem. Portanto, é hora da gente mudar. E Deus tem pressa dessa mudança. Nós estamos vendo tantas atrocidades acontecendo ao nosso redor. Tantos escândalos. E eu não falo só no que é lá fora, não, irmãos. Aqui dentro, infelizmente. Então, com essa nova mentalidade, não
de uma largata, mas de uma borboleta. Eu te desafio a você experimentar hoje e a comprovar a vontade do seu Pai todos os dias. Amém? Eu desafio a você para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12. E eu só vou experimentar a vontade de Deus quando eu permitir que Ele renove a minha mente. Às vezes a gente se questiona, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se permita a sair do casulo, a ir para o próximo nível, a voar os voos que o Pai tem para você. Amplie a sua visão, a sua mentalidade, aumente o seu nível de fé. Não queira contar os milagres dos outros, conte os milagres que você está vivendo hoje com Deus. O que devemos fazer para que a vontade se torne uma realidade? Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu concluo dizendo que Deus está à procura de duas coisas. Um lugar que se pareça com o céu e pessoas que se pareçam com Ele. Um lugar que se pareça com o céu e de pessoas que se pareçam com Ele. Porque quando você permite ser transformado por Ele, nós vamos tornar a imagem e semelhança dele. Então a nossa missão neste lugar que é passageiro é gerar esses lugares que se parecem com o céu. Nós que temos essa capacidade de gerar, nós precisamos fazer com que os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos colegas de trabalho tenham prazer de estar conosco, porque eles vão ver em nós Cristo. O meu ambiente, a minha casa, tem que ser parecido com o céu. As pessoas têm que sentir saudade, tanto da sua presença, quanto do lugar onde você está. Não sei se você já perguntou, mas eu pude ver com a minha filha, na postagem que ela fez antes de ir embora hoje, o quanto o lar representa para ela. O quanto ela sente saudade do lar. Nós temos que gerar isso, a começar na nossa casa. E é isso que o Pai requer de nós. É isso que eu declaro sobre sua vida hoje, que você vai se parecer com o Pai, que os lugares em que você pisar se pareçam com o céu. Amém? Que as pessoas sintam saudade de estar perto de você. Porque eles vão ouvir da sua boca palavras de vida, que vão mudar atmosferas. A maior mudança começa em você. E eu te desafio a não viver mais rastejando, mas viver como uma borboleta, que entendeu o seu chamado. E que está aqui nesta terra para ser um agente de transformação. Porque eu só vou transformar aquilo que eu experimentei. Eu só vou ter autoridade e responsabilidade naquilo que eu gerei.